Alan Patrick está fora da partida de hoje contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes da lista de relacionados do Inter, quem está fora da partida e será que o Roger está poupando alguns jogadores para o duelo decisivo contra o Fluminense no Rio de Janeiro na próxima semana? A gente vai falar muito sobre isso e também sobre uma grande notícia para o Internacional, porque Thiago Silva deve ficar de fora do jogo contra o Inter no próximo meio de semana, o principal defensor do Fluminense. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o link da KTO, entra nesse link. Ele vai te direcionar para uma aba de registros. Em 1 minuto e meio no máximo, tu vai fazer o teu registro e tu pode dar uma brincada lá na KTO, faz a tua fezinha para Inter e São Paulo logo mais no Beira-Rio, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional divulgou há pouco a sua lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, hoje, 8h30 da noite, no estádio Beira-Rio. E tem algumas novidades bem importantes na lista de relacionados do Inter, tá? Primeiro, Alan Rodrigues está relacionado, vai para o jogo, não sabemos ainda se começará a partida. A tendência é que sim, tá? Porque o Bruno Henrique tá fora do jogo, tá? O Bruno Henrique sofreu uma pancada na perna esquerda na última partida e tá fora do jogo de logo mais contra o São Paulo. Claro, o Roger pode botar ali também o Ronaldo, enfim, mas eu não acho que seja uma tendência. Eu acho que ele vai colocar o Alan Rodrigues, até porque ele já está treinando aí desde essa semana, chegou aí no jogo contra o Fluminense, né, na terça-feira, esteve no camarote do Beira-Rio acompanhando a partida da Copa do Brasil, quinta, sexta e sábado. 3 sessões de treinos, talvez o Alan Rodrigues comece a partida de logo mais, porque o Ronaldo é um primeiro volante, né, então não sei se o Roger vai optar em colocar ele por ali, a não ser que ele coloque daí algum primeiro volante ao lado do Thiago Maia de segundo homem, pode ser, mas eu acho que ele vai priorizar quem é da função e talvez coloque sim o Alan Rodrigues. Além do Bruno Henrique, quem tá fora? Alan Patrick, um quadro de virose, tá fora do jogo. De certa forma também está sendo poupado, por exemplo, se fosse um jogo decisivo, ele iria para o jogo de hoje, mesmo com virose, com certeza, mas por conta desse quadro de virose que o Inter está relatando, o Alan Patrick tá fora da partida. O Inter ainda informou que o Ramon tem negociações em andamento, está fora dos relacionados, como a gente informou ontem à noite, ele está indo para o Vitória da Bahia por empréstimo. O Vitão, outro titular fora, está suspenso pelo STJD, e aí eu também lembro outros nomes aqui que não estão relacionados para o jogo contra o São Paulo hoje. Romero, lesão na coxa esquerda, ainda está em fase de recuperação. O Ivan, que teve uma lesão meniscal no joelho esquerdo, goleiro, mas talvez nem fosse relacionado hoje, porque o Antony é o reserva do Rocher. Fernando ainda está em recuperação da lesão ligamentar no joelho. O Bruno Gomes ainda em transição. E para quem pergunta de Diego Rosa e Luca, os dois por opção técnica. Inclusive eu falei do Luca aqui ontem à noite no canal, que ele foi avisado pela direção do Inter que não está nos planos, tem contrato até dezembro. Recusou algumas ofertas, o Inter estava tentando negociar uma saída dele já nessa janela, porém o Luca deve ficar até dezembro no Inter, mas por opção técnica, assim como o Diego Rosa, não está relacionado para a partida de logo mais. Esses os desfalques, então, do Internacional para o jogo contra o São Paulo, tá certo? Bom, em relação ao time, Rocher no gol, Aguirre ou Benítez na lateral direita, Mercado ou Cleiton Sampaio ao lado do Vitor Gabriel e o Bernabé na lateral esquerda. Primeiro volante, Richard ou Pastor, Luiz Otávio. Mais à frente pode ser Thiago Maia também, né? O Thiago Maia pode aparecer por ali como primeiro volante ou como segundo homem e aí não ser o Alan Rodrigues. Lembrando, o Bruno Henrique, como eu disse, está fora da partida. Do lado direito, possivelmente o Wesley não será poupado, deve começar. Na esquerda, Carboneiro ou Vitinho. Se jogar o Vitinho, o Wesley deve ir para a esquerda e o Vitinho para a direita. Centralizado,
o Tabata na vaga do Alan Patrick fora, e na frente Borré, com uma chance do Valência aparecer por ali, mas não é a tendência, e dá pra gente citar aqui que o Ricardo Matias, recuperado de um desconforto muscular, também está de volta à lista de relacionados do Internacional. Eu quero falar aqui agora do adversário do Inter de quarta. Vamos lá, cá entre nós, o Inter vai jogar hoje, mas com a cabeça quarta-feira no jogo do Maracanã, 9h30, jogo de volta da Copa do Brasil, até porque saiu com uma desvantagem aqui no estádio Beira-Rio, saiu perdendo por 2-1, vai para esse jogo de quarta-feira precisando vencer por um gol de diferença para chegar pelo menos aos pênaltis, 2 gols de diferença ou mais para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E tem uma grande notícia, o Thiago Silva não deve enfrentar o Internacional, essa é a informação que vem do meu parceiro Vitor Lessa, principal setorista de Fluminense lá no Rio de Janeiro. Para quem não viu, ontem o Fluminense ganhou de 1-0 com um gol do Everaldo, que fez 2 contra o Inter, estava numa má fase, mas marcou contra os gaúchos, marcou contra a dupla Grenal. E no final do jogo contra o Grêmio ontem no Maracanã, essa vitória por 1-0 do Fluminense, o Thiago Silva sentiu a posterior da coxa. O Fluminense já tinha feito todas as trocas, então ele jogou até o final da partida e não deve jogar contra o Internacional, então vai passar por exames aí nessas próximas horas e deve ficar de fora da partida da próxima semana. Em relação ao time do Fluminense que enfrentou ontem o Grêmio, tá? O Bernal e o Freitas não estavam à disposição do Renato, receberam o terceiro amarelo. Soteldo, Ignácio, Fuentes, René e o volante Otávio estavam lesionados. Talvez o René volte contra o Inter, mas não é tendência, tá? E pra gente ter uma noção do time que enfrentou o Grêmio, tinha Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Manuel a dupla de zaga, seria o Freitas ali ao lado do Thiago Silva, e o Guga na lateral esquerda, tá? Em relação à defesa, só uma mudança. O Manuel entrou na vaga do Freitas, que estava suspenso. Então foi quase a defesa inteira titular do Fluminense. No meio de campo, foi mais uma vez com Martinelli e Hércules, tá? Os dois foram titulares, porém o Renato optou por tirar o Nonato. O Nonato possivelmente poupado, ficou no banco, nem entrou na partida de ontem, tá? E aí ele teve Serna de um lado, Keno então do outro na vaga do Nonato, Ganso centralizado e Everaldo na frente. A diferença é que contra o Internacional ele começa com Soteldo, que sentiu uma lesão e aí teve que sair, né? E ele jogou com 3 volantes, Nonato, Martinelli e Hércules. Ontem ele não jogou, repito, com o Nonato que foi poupado, ele jogou com o Ganso, tá? E o Keno na vaga do Soteldo. Então, o Fluminense foi bem próximo do titular, tá? O Fluminense, o Renato não poupou pro jogo contra o Grêmio pensando no Internacional. Foi um Fluminense, então, que esteve quase próximo do seu time ideal e, vamos lá, tem um desgaste para o jogo de quarta-feira, perdeu aí o Thiago Silva, vamos ver o que vai refletir em campo e também o quanto que o Roger vai poupar hoje contra o São Paulo no Beira-Rio, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!